Meu amigo, a situação está cada vez mais insustentável para a Previdência Social, para o INSS, esse nosso conhecido e não amado sistema de pirâmide que supostamente vai garantir a velhice de todo mundo. Sinto muito, porque depende do INSS para ter algum sustento hoje, ou daqui a alguns anos, daqui a algumas décadas, porque realmente a coisa tá feia. Olha só, a previsão para o final deste século, 2100, é de que a Previdência Social tenha um rombo de 30 trilhões de reais. Meu amigo, isso é praticamente 3 vezes o PIB do Brasil hoje. Esse é o nível do rombo previsto para a Previdência Social daqui a uns 70 anos, 75 anos. Realmente uma situação calamitosa, mas não se pode dizer que não prevista. Eu tenho falado sobre isso aqui no canal há já algum tempo. Para mim é algo inevitável e um conselho que eu sempre dou aqui e que eu reforço neste vídeo é: não confie no INSS, isso é totalmente insustentável. Vamos conversar então sobre esse assunto, analisar esses números, ver até onde esse rombo pode chegar. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador. Só clicar no botão Seja Membro aí embaixo. Com valores a partir de R$ 1,99 por mês, isso me ajuda bastante. Pode ter certeza disso. Pois bem, aqui são previsões do próprio governo, certo? Do Tesouro Nacional. Então são dados oficiais com projeções a partir do que nós temos hoje. A Previdência Social por si só vai representar um rombo de quase 12% do PIB em 2100, se as coisas se mantiverem assim. Para você entender a situação, hoje, no atual cenário, o governo tendo aí um déficit como o do ano passado, considerando os dados fiscais oficiais, o rombo foi de 0,15 mais ou menos por cento do PIB. O rombo geral, já contando o déficit previdenciário que está na casa das centenas de bilhões de reais. Agora imagina isso saltando para quase 12% do PIB. É um aumento, vamos colocar, de 60 vezes no déficit só da Previdência, só considerando a questão previdenciária, sem todo o restante do orçamento que vai estar bastante comprometido, é claro. Então, né, esse rombo vai saltar consideravelmente para um patamar muito elevado de maneira geral, né? Atualmente ele está na casa de 2,68% do PIB, que é compensado pela arrecadação, ou seja, a receita da previdenciária não é suficiente para cobrir as despesas, obviamente, longe disso, e outras receitas precisam ocupar esse espaço, cobrir esse déficit, e não é suficiente neste momento. Vai ser menos suficiente ainda lá na frente, de fato, como os números aqui nos mostram, né? Então, o rombo vai ser de 30 trilhões de reais em 2100, sendo que hoje, né, está estimado em 338 bilhões de reais em 2025. Um cenário que está muito ruim hoje, vai piorar de forma geral. Então, o que acontece? Qual é a explicação do pessoal para a piora desse cenário aqui? É um crescimento da informalidade e, meu amigo, são vários os motivos que levam à informalidade. O principal deles sendo o custo da mão de obra formal aqui no Brasil. Então, o trabalho com carteira assinada tende a ser mais barato para quem recebe, né? O valor do salário é menor porque o custo é elevado para o empregador. Então o trabalho informal acaba se tornando mais atraente e, obviamente, a pessoa não é obrigada, aliás, é obrigada pela lei, né, em tese, a contribuir com o INSS, mas não tem como na prática obrigar a pessoa a pagar o INSS sendo informal. Então, veja aqui, né, houve um aumento em 7 anos de 26,7% no número de trabalhadores sem carteira assinada, né? São 13,5 milhões de brasileiros nos dados do ano passado. Então, o número dos trabalhadores formais está crescendo mais devagar, o ritmo é muito menor desse crescimento, e você junta ainda a isso aí o envelhecimento da população brasileira. A população idosa cresceu 6,5% e realmente, né, saltou 8 milhões de pessoas e vai continuar crescendo
sem sombra de dúvidas, nos próximos anos. E veja aqui que nós atualmente, né, temos uma população brasileira composta por quase 11% de idosos, pessoas na idade da aposentadoria, 65 anos ou mais, ao mesmo tempo em que as contribuições estão se reduzindo, estão diminuindo. O que você tem nesse cenário? Você tem uma insustentabilidade do sistema previdenciário brasileiro. E é óbvio que isso vai acontecer. Tem muita gente que fala que não, isso aqui é porque tem devedores do INSS, da Previdência, empresas que não pagam a contribuição previdenciária. Ok, mas ainda que elas pagassem hoje, isso cobrisse o rombo atual, isso não resolve os problemas futuros. Isso é só um paliativo, é só um band-aid em um sistema que é essencialmente e estruturalmente ruim, que não tem condições de funcionar no atual cenário. Lá atrás, quando ele foi concebido, quando foi instaurado como um sistema de partilha, ou seja, que todo mundo bota o dinheiro e esse dinheiro é imediatamente gasto com quem já está recebendo o benefício, a configuração da sociedade brasileira era muito diferente. As pessoas morriam mais jovens, viviam menos tempo, a população idosa era menor. E as pessoas tinham muitos filhos, 4, 5, 6 ou mais filhos. Então a população estava em constante crescimento, sendo que a população idosa não era tão relevante na proporção geral da sociedade. Então tinha muita gente contribuindo e pouca gente recebendo. Dava para manter esse sistema na forma atual e fazer um período de transição mais tênue, mais suave. Como? Se o governo lá atrás, os governos sucessivos, o Estado brasileiro lá atrás, quando isso foi implementado e quando havia esse bônus demográfico, se fosse criado um fundo de previdência, de aposentadoria para garantir o futuro, quando eventualmente não houvesse esse bônus demográfico, algo que já era uma tendência em vários países do mundo naquela época, isso poderia ser diferente. O INSS hoje poderia ter uma base de valor, né, um fundo acumulado, um patrimônio acumulado que fosse suficiente para conter esse rombo, né? A remuneração desse fundo seria suficiente para cobrir o rombo que causado aqui por uma mudança demográfica. E na medida em que isso fosse sendo percebido, a forma de financiamento do INSS poderia, de maneira suave, de maneira gradual, ser alterada. Mas é claro que o governo lá atrás, tendo um bônus, tendo um valor excedente, não ia poupar esse valor, iria gastar totalmente esse valor, é claro, né? Cada presidente faz o que é melhor para o mandato dele, sem se preocupar com o futuro. Então, na prática, o que isso representou ao longo dos anos? O INSS completamente dependente de novas contribuições, que foram se tornando menores a cada ano, na medida em que as pessoas foram vivendo mais, o número de beneficiários foi aumentando. Resultado, um sistema que não é sustentável. Aí o pessoal vai falar, não, tem que fazer, esse tipo de dado aqui é divulgado com base nessa ideia de motivar uma nova reforma da Previdência. Caramba, tem 5, 6 anos que a última reforma foi feita e já é insuficiente, como era insuficiente lá atrás. Não adianta nada fazer reformas para um sistema que é estruturalmente problemático. O que vai acontecer? Se rolar esse papo de reforma da Previdência, vai ser o mesmo capeteiro de antes. Todo mundo colocando motivos para ser contra e sindicato indo para as ruas, aquela confusão toda. Vai ter um projeto sendo apresentado que vai ser desidratado no Congresso Nacional e no final das contas vai ser um mero remendo, como a reforma previdenciária lá de trás foi. Não vai resolver esse problema. Então isso aqui eu acho até pouco. Para o final do século, meu amigo, o conselho que eu dou para você e para qualquer um é: não confie no INSS, não dependa do INSS para garantir a sua aposentadoria, porque você vai ficar a ver navios na época mais difícil da sua vida, quando você vai depender do dinheiro alheio para ter o seu sustento. Não confie no INSS, você vai passar apertado na sua velhice. Mas me diga aí, o que você achou da minha análise? Colabore com o nosso debate. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.